Muito bom dia a todos. Esta apresentação surge no âmbito de uma missão em que participei ao sudeste da Turquia, enquadrado num grupo de trabalho, o EUCOAGE, em que participei em representação do UNEG, que visou um reconhecimento de fazer um exercício de campo sobre a ruptura superficial cossísmica relacionada com um dos sismos de 6 de fevereiro de 2023. Não é propriamente uma palestra de caráter científico, mas sim no sentido de apresentar resultados decorrentes de uma investigação, mas sim uma partilha do que foi essa missão. Vou começar por fazer um pequeno enquadramento da atividade, depois passo um breve enquadramento geodinâmico da região e depois mostro vários exemplos da deformação. O EUCOAGE é o European Earthquake Geology Task Force, uma organização recém-criada, composta por geocientistas especialistas em tectónica ativa, pertencentes a diversas instituições governamentais e académicas europeias. Envolve mais de 40 investigadores de 36 instituições de 18 países europeus. Um dos principais objetivos desta organização é prestar uma assistência rápida, eficaz e coordenada às instituições nacionais na sequência de uma crise sísmica, através da recolha de dados de ruptura superficial cossísmica e de fenómenos relacionados, como liquefação e deslizamentos de terras. Ou seja, numa primeira abordagem, numa primeira fase de gestão de uma crise sísmica, as equipas vão imediatamente para o campo, coordenado com equipas de gabinete. Hoje em dia, com a existência de plataformas digitais, os dados são recolhidos e partilhados em tempo real. As equipas de gabinete podem fazer uma avaliação, uma filtragem e passar eventuais informações importantes às autoridades locais, proteção civil, etc., aos interessados. Esta organização tem também o objetivo de assegurar que é feita uma total cobertura da área de ruptura. As rupturas superficiais são muito rapidamente obliteradas por processos de erosão e pelas atividades antrópicas, e muitas vezes, quando ocorrem fenómenos destes, existem várias instituições científicas, equipas que vão para o campo de forma mais ou menos independente, mais ou menos coordenada, e por vezes focam só em determinadas áreas de maior interesse, com maior deformação, e aqui interessa fazer uma caracterização sistemática, assegurar que toda a área de ruptura é coberta. Visa também discutir e homogeneizar as abordagens na recolha de dados, de forma a fornecer depois um produto sistemático, utilizando os mesmos critérios e metodologias. E desta forma contribuir para a evolução, para a contínua evolução desta área do conhecimento científico. Este grupo de trabalho foi para fora. Estou a cuspir para cima do microfone. Sim. Posso falar mais baixinho também. Como eu ia dizer, este grupo de trabalho foi impulsionado inicialmente pelo Emergeu. O Emergeu foi formado em 2002, é uma organização de características semelhantes, italiana, que está ligada ao INGV, que é o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia. No seguimento, então, após os sismos de 6 de fevereiro de 2023, na Turquia, Síria, organizou-se um exercício de campo, de forma a testar o funcionamento dos grupos de trabalho, a discutir as metodologias, etc. Decorrido de 23 a 27 de outubro de 2023, foram cerca de 5 dias de campo. Isto foi organizado em conjunto com a AFAD, que é a Proteção Civil turca, a Autoridade de Proteção Civil, que organizaram toda a logística. Participaram cerca de 20 pessoas de 8 instituições,
maioritariamente italianas, o INGV, para além da AFAD, o UNEG, o IGAG, também italiano, o IRSN francês, o IGG de Itália, o ISPRA, que são os Serviços Geológicos de Itália, que produzem a cartografia geológica, o CRUST, que é um centro de investigação ligado a uma universidade. Bem, passando agora aqui a um enquadramento mais do ponto de vista geológico da Turquia, é uma área de grande intensidade sísmica. Isto é um mapa das falhas ativas da Turquia, como podem ver, é uma quantidade impressionante de falhas ativas. Isto é um enquadramento geodinâmico, algo simplificado do SGS, mas que é bem ilustrativo. A maior parte da Turquia situa-se na placa da Anatólia. Esta placa está a ser comprimida devido à convergência entre a placa euroasiática com as placas africana, neste caso Núbia, e a placa arábica. Esta convergência e esta compressão promovem uma extrusão do bloco da Anatólia para o ocidente, movimento que é acomodado aqui na falha do norte da Anatólia com movimento direito e na falha do oeste da Anatólia com movimento esquerdo, que atinge uma velocidade de 10 mm por ano no seu setor mais oriental. Existe aqui uma falha importante ainda, a falha do Mar Morto, que acomoda a diferença de movimento entre as placas africana, Núbia e Arábia. Aqui está a localização dos sismos de fevereiro de 2003. O primeiro sismo foi de 7.8, na verdade, segundo o SGS, porque na verdade, segundo as instituições turcas, foi de 7.7. Situa-se aqui numa zona de transição entre a falha do oeste da Anatólia e a falha do Mar Morto, uma zona de interferência. E o segundo sismo ocorrido passado 9 horas, 7.5, 7.6, segundo as instituições turcas. Aqui junto, já em contexto intraplaca, junto a ao longo da falha de Çardak e estruturas relacionadas. Isto é uma imagem da AFAD com as rupturas superficiais. Um mapa preliminar. A ruptura relacionada com o primeiro sismo teve cerca de 350 km. O segundo sismo, que é o sismo de Elbistan, com epicentro aqui em Equinoso, rompeu ao longo da falha de Çardak, uma falha de desligamento esquerdo, e de outras estruturas, como aqui a estrutura de falha de Dogan Shahir, outro desligamento esquerdo, e ainda uma falha que não está aqui marcada, que é a falha de Yeşilköy, uma falha normal de direção aproximadamente norte-sul. A sequência sísmica tem uma quantidade de réplicas impressionante, com réplicas ainda de magnitude considerável. A verde temos réplicas com magnitude 5 a 6 e a azul de 6 a 7, que só por si já podem ser bastante destrutivas. Para além das grandes magnitudes, das altas magnitudes destes sismos, eles ocorreram também a profundidades relativamente baixas, 10 e 7 km, o que tornou estes sismos ainda mais destrutivos. Mostro aqui alguns exemplos, alguns dados, alguns números da ONU. Cerca de 50 mil pessoas morreram, 107 mil pessoas feridas, 3 milhões de pessoas foram evacuadas das zonas de maior perigosidade, das zonas mais críticas, muitas realojadas em campos como este, são acampamentos, neste caso, de tendas unifamiliares da AFAD, muitos sem contentores. Nós vimos uma quantidade enorme, umas extensões, acampamentos enormes de autênticas cidades de tendas e contentores. Muitas tendas também espalhadas pelas zonas rurais, ao lado de casas colapsadas. Cerca de 300 mil edifícios colapsaram.
Aqui mostro uma casa, isto é uma zona rural, que praticamente ficou como está. Na maior parte das cidades já houve os prédios que ficaram danificados já foram demolidos. Já há algum transporte de detritos para outras zonas. Aqui mostro um prédio que ainda está em pé. Existem muitos prédios como estes que estão em pé, que estão a ser alvo de avaliação para ver se têm danos estruturais que os permitem ser reabilitados ou não, ou terão que ser demolidos. Mostro aqui, fiz aqui um pequeno exercício. Isto, Elbistã é uma cidade na zona epicentral, cerca de 20 km a norte do epicentro. Isto é uma pequena área no centro de Elbistã, e com uma imagem, uma comparação entre uma imagem de 2021 e a imagem de 2023, pós-sismo, e contabilizei aqui cerca de 108 edifícios que colapsaram durante o sismo, ou que entretanto já foram demolidos. É um número impressionante. Para além de se situar muito próximo do epicentro, Elbistã situou-se numa zona numa bacia cenozoica. Há aí um efeito também de efeitos de sítio, de amplificação das ondas sísmicas. Bem, passo agora a partilhar um pouco o que foi esta atividade. Nós ficámos sediados em Malátia. No primeiro dia, na primeira manhã, antes de irmos para o campo, tivemos uma reunião, uma apresentação feita pelos geólogos da AFAD, que nos fizeram um enquadramento tectónico da Turquia, as características dos sismos e depois vários números como ajuda internacional, alguns que já mostrei aqui, número de equipas de busca e salvamento, entre outros. Depois disto tivemos uma reunião para discutir metodologias, procedimentos a tomar no campo, zonas, discutir os setores a observar. Mostro aqui um bloco de diagrama que exemplifica o tipo de medições que podem ser efetuadas em estruturas como estas. Por exemplo, a identificação de piercing points, ou seja, marcadores de um lado e do outro da falha que foram claramente deslocados, em que podemos medir o rejeito neto, não é? O rejeito real. Outras componentes, componente horizontal, de abertura, perpendicular ao plano de falha, componente vertical, deslocamento, a componente horizontal. Em termos de instrumentos, utilizámos fita métrica, claro. Muitos dos colegas utilizaram uma aplicação para telemóvel que é o Rocklogger, que tem bússola digital, ou seja, mimetiza-se o plano com o telemóvel, tem GPS, marca-se um ponto que mede o plano e depois com um inquérito que já tinha sido pré-definido, com indicação do tipo de estrutura a medir e campos numéricos. Esta aplicação não funciona em todos os telemóveis e penso que está a ser descontinuada. No meu telemóvel não funcionou. Eu e outros colegas utilizámos a bússola, que é um bom instrumento de trabalho. E ainda a aplicação Survey 123 da ESRI, que tem campos pré-definidos de texto livre, campos pré-definidos, neste caso, para os trabalhos de campo do LNEC, cartografia geológica, entre outros. Localização GPS, marca-se o ponto, exporta-se facilmente para shapefile. Foram feitas mais de 600 medições que depois foram transportadas para uma tabela Excel com vários campos, como nome do operador, data, hora, coordenadas, tipo de fratura medida e parâmetros que já atrás referi. Apesar destas 600 medições, muitas foram em locais repetidos, vários colegas a fazer as mesmas medidas nos mesmos sítios, o que é importante para depois compararmos num exercício deste tipo as diferenças das diferentes medições e das várias medições e discutir o porquê dessas diferenças. Um instrumento também de trabalho essencial é o drone, para ter fotografia aérea de grande detalhe, equipado com lidar. Este foi o modelo, neste caso, utilizado. Havia outro drone, não tenho aqui o nome do modelo, para criar ortofotos
demos e relevos sombreados, entre outros, de forma a se poder cartografar a ruptura com detalhe. E pronto, todos estes dados depois podem ser cruzados e analisados numa plataforma SIG. Observam-se aqui alguns pontos que estão fora das áreas de ruptura. Esta tabela que falei há bocado tem um campo para pôr o erro do GPS, que é um dado importante. Estas aplicações todas, quando vamos marcar o ponto, identificam qual é o erro do GPS neste momento e assim podemos perceber se o que estamos a ver aqui é provavelmente que está relacionado com o erro do GPS do telemóvel ou com outra estrutura que não é visível na imagem aérea. Bem, nós ficámos sediados em Malátia e no primeiro dia percorremos aqui a falha de Dogan Shahir, desligamento esquerdo. Depois focámos na maior parte da área de ruptura da falha de Chardak e ainda na falha normal, que há pouco falei, que não estava sinalizada naquele mapa. Esta foi a primeira ruptura superficial que vi na vida, fiquei muito impressionado. Tem uma ligeira componente de abertura, uma ligeira componente vertical, fraturas típicas, um padrão típico de desligamento, neste caso esquerdo, com fraturas Riddle shears, os Riddle, e com ligeiramente oblíquos à direção principal da ruptura, ao Y. Aqui um pequeno deslocamento, movimentação lateral esquerda de 30 cm a rejeitar aqui o bordo deste limite deste caminho. Aqui já na falha de Chardak, neste setor ocidental, temos aqui um muro de pedras, um muro de delimitação de terrenos, uma estrutura antrópica que conseguimos ver que foi deslocado lateralmente. O bloco de cá andou aqui para a direita, cerca de 2,5 metros. Há também, este sítio é aqui junto a este alinhamento de árvores. Há aqui também uma componente de movimentação, uma escarpa vertical, uma escarpa virada a norte, com cerca de 90 cm. Esta fotografia é tirada deste artigo que está a ser analisado. E aqui na estrada também uma deflexão de cerca de um deslocamento horizontal de 2,60 metros, que foi medido por estes autores e que é compatível com o que, da mesma ordem do que nós medimos. Aqui é uma área muito interessante, onde se podem observar várias estruturas típicas de falhas de desligamento. Temos várias, isto é a orientação geral da ruptura principal. A ruptura principal é exatamente esta, onde há um degrau maior vertical com o batimento a norte. Isto é uma faixa de cerca de 15 a 20 metros de deformação neste sítio. Várias estruturas oblíquas com a direção dos riddles. Muitas até com a maior parte delas com uma componente de abertura e muitas com quase uma estrutura sigmoidal, que é interessante. Há aqui uma tendência, uma componente transtensiva clara, com muita abertura, mas apesar disso, também várias estruturas compressivas. Isto são pequenos push-ups, ou mole-tracks, que estão relacionados com curvaturas restritivas do traçado da ruptura. Neste caso, um claro salto direito. Noutros locais onde temos um salto esquerdo, temos formação de pequenas bacias pela parte, e parece que está outro, que não está marcado. Estruturas interessantes, é muito, muito didático. Isto é uma fotografia deste mesmo local, como veem, isto é a zona de ruptura principal, com várias fraturas de abertura, algumas escalonadas, fendas de tração, com a direção dos riddles, e aqui temos a ruptura e aqui um pequeno push-up. Por outro lado, noutros locais já temos um maior predomínio de estruturas compressivas, neste caso está relacionado aqui com uma ligeira
a curvatura restritiva do traçado da ruptura. Mostro aqui nesta fotografia outro pequeno push-up, não se consegue ver muito bem, mas não tem aquele aspecto da abertura que temos na tendência mais transtensiva, que é a tendência, na verdade, que vimos na maior parte dos locais identificados. Aqui vê-se muito bem a diferença nas falhas nos setores onde há compressão, falha inversa com a falha normal. Temos uma abertura, temos um buraco que se abre e aqui há há um bloco que sobe relativamente ao outro e depois forma-se uma escarpa e há um colapso da terra, tem um aspecto distinto. Esta fotografia é aqui junto a estas árvores. Temos aqui um deslocamento lateral de cerca de 6 metros. Aqui também é interessante para mostrar a diferença, e é uma coisa aqui a discutir e que este grupo tem o objetivo de fazer também, na discussão e na homogeneização da representação dos dados. Aqui uma simbologia muito mais geológica, não é? Geologia estrutural. Neste caso aqui atrás, que fui eu que fiz, por acaso isto é um trabalho ainda em contínuo, uma representação mais geomorfológica. Este desenho foi um exercício também para tentar perceber a estrutura que estava a ver. Tive aqui várias dúvidas, representaria aqui um cavalgamento frontal e um cavalgamento lateral. Enfim, isto são tudo coisas que agora vão ser homogeneizadas, que vamos discutir todos juntos e adotar, claro, critérios únicos. Aqui um deslocamento também lateral impressionante, numa zona mais central da falha de Chardach, com um deslocamento horizontal de 7,5 metros. Isto sou eu, estou aqui em cima de uma pequena estrutura, um alto, que é linear, que é também de delimitação de terrenos rurais. E aqui este colega, já no bloco de cá, que se moveu cerca de 7,5 metros para a direita, neste caso. Esta zona também produziu um deslocamento vertical de cerca de 1 metro. Neste caso, conseguimos, porque temos os piercing points, até conseguimos estimar o deslocamento vertical. Noutros casos em que os medimos não temos bem a noção, porque não temos a referência lateral, quer dizer, não estamos a medir uma parte do bloco equivalente, porque a outra parte andou para o lado, não sabemos exatamente quando. Aqui temos essa referência. Aqui também outra estrutura antrópica, esta deformada, esta cerca era contínua, direita, aproximadamente, o bloco de cá andou cerca de 5,5 metros para o lado direito. Aqui vemos uma componente vertical também, pequena. Vemos aqui de outro ponto de vista. Está aqui a ruptura. É engraçado, nesta zona existem várias casas deste género, coladas à ruptura, e que são furos de captação de água. Que tem lógica, não é? Uma zona preferencial de circulação das águas. E na verdade, se fizéssemos uma cartografia de falha, ligando todas as casas, ao longo na altura pré-ruptura, na verdade íamos cartografar aproximadamente a localização da ruptura de fevereiro de 2023. Mais ou menos na mesma zona, um setor também muito interessante. Temos aqui mais uns muros de pedra deslocados. Temos aqui esta ruptura próxima desta a oeste. Desligamento esquerdo, cerca de 6 metros. E aqui um pouco mais a este, temos também uma observação de formação acumulada a longo termo, através da deflexão de cerca de 70 metros, na deflexão esquerda desta linha d'água, que é possível ver também nesta imagem deste artigo. Vê-se bem aqui a curvatura, que é amarelo é o traçado da falha. Esta imagem é pré-ruptura e tem também uma escarpa virada a sul de umas poucas dezenas de metros, também de deformação acumulada a longo termo. Aqui é uma questão geométrica interessante. Estas zonas praticamente não têm deformação vertical. No entanto, temos uma escarpa, não é, vertical. Ou seja, temos uma geometria vertical, mas que está relacionada com uma cinemática
esquerda, horizontal. O vetor movimento é horizontal, ou seja, estamos lateralmente, estamos a deslocar uma superfície inclinada, ou seja, estamos a criar uma geometria que não está relacionada com o real movimento. Esta é a falha normal que eu falei há pouco, falha de Yeşilköy, nesta zona, que é, para mim, uma das zonas mais espetaculares em termos cénicos, pela beleza da retura e pela beleza da paisagem também. É uma escarpa grande. Está aqui uma pessoa, mas isto tem aqui um efeito, quer dizer, porque estamos a ver de cima, a escarpa não é tão grande, tão alta como parece aqui. Mostro aqui mais umas fotografias, aqui mais de perto. Foi medido um deslocamento vertical máximo de 1,6 metros, uma abertura máxima de cerca de 2 metros, um pouco mais, e foram identificados também planos estriados, a indicar praticamente deep sleep. Houve alguma discussão se isto era cossísmico, relacionado com estes sismos de fevereiro, ou se seria de formação a longo termo. De qualquer forma, indica-nos a tendência de movimentação desta estrutura. Aqui mais umas fotografias. Isto é uma zona interessante, porque se olharmos lá para cima, só víssemos aquela parte, poderíamos pensar que era um deslizamento de terras, não é? Mas aqui vemos claramente que o bloco que está na parte mais baixa da vertente é o bloco subido. Não há dúvida aqui que se trata de um falhamento normal. Bem, além das estruturas da deformação primária, vimos também outras estruturas secundárias, como deslizamentos. Está aqui uma bela cicatriz que está ali ao fundo, é este monte. É uma cicatriz impressionante, vimos muitas outras. E aqui um exemplo de queda de blocos. Este bloco não tem aqui escala, mas é da dimensão de uma vivenda. Bem, concluído, não tenho grandes conclusões a apresentar. Quero só realçar a importância destas colaborações, quer a nível nacional, quer internacional, e a importância da formalização de grupos de trabalho, de preferência com financiamento, para as equipas poderem atuar de imediato e fazer os levantamentos completos que têm a fazer. Há aqui uma componente também de aprendizagem, uma multidisciplinaridade, com colegas que trabalham consistentemente no estudo de rupturas superficiais, ou em trabalhos de paleossismologia, com a identificação, caracterização, quantificação de sismos recentes, holocénicos. Outros que trabalham essencialmente em deformação acumulada, a longo termo, como tem sido feito nos últimos milhões de anos, não é? Como tem sido feito a maior parte dos estudos de neotectónica aqui em Portugal, onde eu tenho tido um pé. E pronto, há aqui uma questão também de alerta para o impacto dos sismos. Estes eventos são muito mediatizados, são catástrofes humanitárias, ocorrem muitas vezes do outro lado do mundo, mas são importantes. Esta mediatização é importante também para países como o nosso, onde nós temos uma memória histórica, coletiva, nem sempre, não só histórica, mas essencialmente histórica, da iminência de um grande sismo, que pode acontecer em contexto intraplaca, em contexto de fronteira de placas. Nós temos sismicidade ao longo da zona de fronteira de placas, considerável. Temos muita sismicidade em contexto intraplaca, de relativamente baixa magnitude, mas que muitos estão associadas muita dessa sismicidade já está associada a estruturas tectónicas reconhecidas. Outra dessa sismicidade não conseguimos atribuí-la a quaisquer estruturas. E temos várias estruturas também que mexeram, que foram ativas no período neotectónico considerado e que
às quais não conseguimos atribuir sismicidade. Muitas vezes também não conhecemos bem a geometria das estruturas em profundidade. Ou seja, nós temos falhas, e temos muitas falhas no interior do país, em contexto intraplaca. São falhas lentas, que dificulta a coisa, não é? Têm períodos de recorrência muito longos, têm taxas de atividade muito baixas, e algumas delas geram sismos pequenos. Mas já geraram sismos com rupturas superficiais no passado. E podem voltar a mexer. Essas falhas com sismos grandes. Infelizmente, conhecemos muitas dessas falhas mal, a geologia também não ajuda, como são falhas lentas, as evidências são obliteradas pelos processos erosivos, sedimentação, entre outros, mas é importante, e é uma área que tem, neste momento, se calhar tem pouca massa crítica, pouca gente a trabalhar ativamente nisso, uns estão reformados, vão fazendo umas coisas, outros estão dispersos por uma carrada de tarefas e têm uma abordagem relativamente superficial nesta temática, como tem sido até a minha, focada numa caracterização geral, uma caracterização de potencial sismogénico, enfim. É uma área que tem que haver uma maior sensibilização e tem que avançar, tem que haver apoios para estudos das falhas ativas, porque elas, como se vê, promovem estragos e crises, catástrofes grandes e pronto, é isto que eu tenho para dizer. Obrigado.